Olá, queridos alunos, mais uma vez estamos aqui por mais uma semana, né? Para a gente ficar bem e saudável em casa é preciso essa distância. Bom, continuando a nossa aula da semana passada, faltou um ponto importante para a gente, que é o do divórcio extrajudicial, né? O divórcio extrajudicial, ele veio com a Lei 11.441 de 2007, e eu lembro que lá em 2007, logo quando foi aprovado o divórcio extrajudicial, no dia seguinte eu já estava num cartório, porque eu já estava aguardando que a lei começasse a valer, né? A vacatio legis da lei fosse então cumprida. E aí eu cheguei lá no cartório do Zé, ali no Gonzaga, e eu lembro que houve uma certa insegurança dos funcionários, mas era normal, né? Pela primeira vez, um procedimento completamente diferente daquilo que a gente via normalmente, né? Importante dizer que hoje é bastante difundido, né? As pessoas já têm acesso a essa informação, os clientes já têm acesso a essa informação. Então, o divórcio extrajudicial acabou caindo aí no dia a dia do povo e as pessoas fazem isso numa boa, né? Sem problema nenhum. Além disso, né, é importante dizer que a gente elimina, então, do fórum procedimentos que eram, então, desnecessários, né? Se o casal está concorde, se o casal está em acordo, não tem por que levar essa demanda para o judiciário, né? Até porque demora muito. Então, o divórcio que a gente faz consensual no fórum demora mais de um ano, né? E no cartório sai no mesmo dia, a gente deixa a documentação num dia, 2, 3 dias depois, você já sai então com a escritura pronta. Okay? Então é importante dizer que o casal tem que estar acompanhado de um advogado, né? Ou um para os dois, né? O advogado ali ele vai ser um mero assistente, quem vai fazer a ata é o tabelião, mas peça sempre para ler antes, né? Para receber essa ata antes, porque a atuação do advogado é importantíssimo. O advogado ele vai ser corresponsável caso haja algum problema, então é importante que a gente leia, ok? E o casal, então, ele pode vir acompanhado dos dois advogados, né? Um de cada lado, desde que o casal seja, obviamente, concorde com relação aos termos do divórcio, ok? Vão ter alguns requisitos que a gente vai ver na próxima tela, né? Mas importante dizer que ao final disso a gente não tem uma sentença, né? Ao final desse procedimento a gente tem uma escritura pública de divórcio e nessa escritura vai ter todas as informações necessárias, né? Como partilha de bens, pensão alimentícia se for o caso, alteração do nome, né? A pensão aqui, importante dizer, não é a pensão das crianças, é a pensão da esposa ou do marido, ok? Posso fazer só uma escritura de divórcio e deixar pendente partilha de bens e pensão? Sim, claro que sim, tá? Então a gente pode dividir o procedimento e eu faço o divórcio puro e simples, sem a discussão, então, de algumas situações que são importantes. Na próxima tela, a gente vai ver, então, quais são os requisitos para que a gente possa entrar com o divórcio extrajudicial. Vamos olhar, então, na tela. Então, temos aqui os requisitos desse procedimento, né? Então, o primeiro deles é que o divórcio ele deve ser consensual. Então, não pode haver desavenças, discordâncias e litígio, como, por exemplo, partilha de bens, eventual pensão para um dos cônjuges. Então, o casal tem que estar concordando com o divórcio, tá? Um outro requisito importantíssimo, e a gente vai ver algumas situações que ocorreram em alguns estados do Brasil, não pela lei, tá? Não pode haver filhos menores ou incapazes. Então, filhos menores ou incapazes. Se o filho menor for emancipado, é óbvio que o divórcio pode ser efetivado via extrajudicial. Agora, por que tem essa necessidade nesse procedimento
de que se o casal tiver filhos menores ou incapazes, eles não podem ingressar com esse procedimento extrajudicial. Por um fato só, pessoal, a atuação do Ministério Público. Nesse caso específico, o MP, é importante que o MP participe desse procedimento, né? Essa foi a leitura da lei. Como eu falei, a gente vai ver algumas coisas que já aconteceram depois de 2007, algumas leituras, inclusive do IBDFAN, com relação a isso. Então, pela lei, não pode haver filhos menores ou incapazes. Por quê? Porque o Ministério Público vai verificar se na partilha os filhos estão sendo prejudicados, se há alguma situação em que as crianças ou os incapazes estarão sendo prejudicados, ok? E o terceiro requisito aqui dessa tela, não pode haver gravidez. Pelo mesmo motivo, pessoal, direito do nascituro, e aí mais uma vez o Ministério Público atuando, tá? Então esse é um outro requisito para possibilitar o divórcio extrajudicial, é que a mulher não esteja grávida, ou pelo menos não tenha esse conhecimento. Então, ao ingressar com divórcio extrajudicial, as partes devem declarar ao tabelião. E sai, pessoal, sai na escritura, só a título de curiosidade, né? Na escritura do divórcio, sai por escrito, olha, a mulher afirma que não está grávida, tá? Então, ou que não tem esse conhecimento. Justamente para proteger esse nascituro. E aqui o próximo requisito que a gente vai ver é a necessidade de ter um advogado como assistente técnico, né, jurídico, onde há então a importantíssima atuação do advogado. Não se pode fazer a escritura pública de divórcio extrajudicial sem pelo menos um advogado, ok? E o pagamento, né? O pagamento dessa taxa para o cartório é em torno de R$500 aqui em São Paulo, né? Ou seja, é muito mais barato fazer no cartório do que na justiça. No cartório é muito mais rápido, muito mais célere, né? E o ITCMD, se for o caso. A ITCMD é 4% do valor do bem, ok? Então, é importante a gente se ater a esses requisitos e agora a gente vai partir, então, para uma outra questão importante, que é alguns pontos polêmicos, o que pode constar e o que não pode constar. Agora a gente vai falar sobre as questões em que, como é que fica então a lavratura dessa escritura pública, né? Essa escritura pública é o documento que formaliza esses efeitos do divórcio. O que tem que ter esse documento, né? Tem que ter a descrição dos bens, se for o caso, e a partilha desses bens comuns. Se aplicável, a gente tem que constar lá a pensão alimentícia entre os cônjuges, eventuais alterações de nome dos cônjuges, que podem ou não voltar com o nome de solteiro, manter o nome de casado, né? Agora é importante dizer que depois de feita essa escritura, a gente tem que levar então até o oficial de registro civil onde eles se casaram. Então você faz no cartório de notas, você leva o seu cliente no cartório de notas. Terminando isso, você retira então essa certidão e leva para registro, né, para verbação lá no cartório de registro civil. Normalmente, aqui em Santos, como é que funciona? Santos, São Vicente, Praia Grande, aqui na região, como é que funciona? Você paga um tanto a mais pro próprio oficial do cartório de notas mandar via malote por um registro civil. Então, muito mais prático, né, pessoal? A gente não tem que ir lá no cartório de registro civil para entrar com pedido de averbação. Não, eles se comunicam entre cartórios, tá? Então, é sempre bom no ano que vem, quando vocês forem fazer divórcio, vocês perguntarem pro escrevente, né? Vocês mandam direto para o registro civil, né? É importante vocês terem essa resposta para vocês darem para o cliente, né? E explicar para o cliente, olha, a gente vai fazer aqui, daqui a 15 dias a gente retira. Por que esse tempo todo? Porque vai para o outro cartório onde vocês se casaram para averbar então o divórcio. E é importante dizer que neste ato do divórcio, eles já pagam a taxa
do divórcio e a taxa também da averbação do registro civil. Até porque é tudo pago, né, pessoal? Eles não fazem nada de graça, ainda mais cartório, né? Então, eles pagam essas duas taxas e aí 15 dias depois você retira e já entrega para o seu cliente, né, a certidão de casamento já com a averbação, já entrega a escritura de divórcio, tudo prontinho, né, o serviço completo para o seu cliente, tá? Importante dizer que se for feita essa partilha de bens, né, se for feita, por exemplo, uma transferência de imóvel, aí, mais uma vez, né, a gente precisa tirar essa certidão do cartório de notas e levar, obviamente, por cartório de registro de imóveis para que conste também lá no registro civil a averbação do divórcio, tá? E o que constou, olha, se agora esse bem é 100% da mulher, por exemplo, tá? Mais uma vez também, vida real. Pergunte sempre para o escrevente ou para o tabelião. Ah, vocês mandam para o cartório de imóveis? Aí o escrevente vai falar, ah, mando. Ah, a gente cobra R$50 para isso. Paga, pessoal. Né? Porque é um baita trabalho, tem que ir lá fazer, esperar mais um tanto. Então, assim, é legal centralizar e eles fazem isso mesmo. Esse serviço de despachante, né? Então, eles centralizam tudo. Então, eles mandam para o registro civil, mandam para o cartório de imóveis, fazem tudo. Em 15 dias você tem tudo pronto, né? Então, já facilita a vida pra caramba e já deixa o cliente também satisfeito, né? Da mesma forma, a questão da transferência de veículos, né? Ah, este veículo vai ficar com o marido, né? Pergunte também para o seu escrevente. Vocês mandam para o Detran? Ah, não, a gente não manda. Ok, então você tem que saber que você tem que dar entrada no Detran para fazer a transferência desse veículo que até então era do casal e agora vai ser 100% para o marido, ok? Nesse nosso exemplo, ok? Então, essa escritura pública, ela tem efeito imediato, porque ela é pública, ok? Então, não tem necessidade de homologação judicial. Esse documento que você sai do cartório, ele já é um documento hábil para qualquer ato de registro, de transferência de propriedade ou mesmo de levantamento de valores em banco, por exemplo. Então, bastante comum, tem lá uma conta e deixa especificado, olha, a poupança do banco Itaú vai ficar 100% para a mulher. Então, o que eu faço? Eu vou até eu não, né? O cliente vai até o Banco Itaú, leva essa escritura que a gente já deixou com ela e ela dá entrada com o gerente da conta e fala justamente isso. Olha, agora essa conta aí é 100% minha, é o que está escrito aqui, né? Então, é uma escritura pública que tem efeito imediato e de forma bastante rápida a gente consegue resolver a maioria das questões. Agora a gente vai ver uma polêmica que aconteceu no estado de São Paulo, se expandiu para alguns estados, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, e teve muita discussão no IBDFAN a respeito disso, que, aliás, surgiu de um congresso do IBDFAN, surgiu de um pensamento que até eu cheguei em umas 2 universidades que eu dei aula, eu cheguei na época, no calor da discussão, a levar essa tabeliã, que é do IBDFAN, presidente nacional da comissão de tabeliães do IBDFAN, para discutir essa questão. E vocês vão ver qual que é a discussão que que existe no estado de São Paulo, que pegou fogo nos outros estados, principalmente no Nordeste, e que eles foram até além, eles pensaram até além. A gente é muito hipócrita, arrogante, né, aqui no estado de São Paulo. Eu falo isso com maior tranquilidade, eu sou santista, né? Mas as pessoas normalmente têm um ranço, né, de achar que o Nordeste não produz nada. Bobagem, eles estão anos-luz à frente de nós, né? Anos-luz, é que a nossa arrogância paulista, né, Sudeste não permite isso. Mas tenham a oportunidade de um dia assistirem a um congresso no Nordeste, no Norte do Brasil, participarem de algum evento, né, terem amigos no Nordeste que pensam além, como eles estão pensando agora, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos ver então na tela
Qual é essa polêmica relacionada, então, que deu início a essa pólvora no estado de São Paulo, aliás, de uma tabeliã nascida em Santos e que se espalhou pelo Brasil? Vamos ver. No nosso próximo vídeo, então, a gente vai ver a polêmica em São Paulo com relação ao divórcio extrajudicial e o que isso acabou inspirando outros estados a fazerem o mesmo, levando então um posicionamento do CNJ a respeito. Até mais, pessoal!